A Pastoral do Dízimo se alegra em participar do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e com muita alegria faz a abertura do mês do dízimo neste ano de 2021. A manutenção da vida da Igreja, da comunidade de fé, é algo que está presente desde os inícios da nossa Igreja. Lá nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos aquelas duas passagens famosas de Atos 2 e Atos 4, em que fala do estilo de vida das primeiras comunidades cristãs. Os cristãos eram fiéis à doutrina dos apóstolos, à oração no templo e nas casas, à comunhão fraterna e à fração do pão. Essas quatro características são básicas de toda a comunidade de fé. A doutrina dos apóstolos, que liga ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, o estilo de vida de comunhão em que não havia necessitados entre eles, porque tudo era colocado em comum, a oração realizada no templo e depois nas casas, e o momento mais importante da vida da comunidade, que é celebrar a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Eucaristia. Nós encontramos essa grande preocupação que havia no início da comunidade de fé, em que as viúvas e os órfãos estavam passando por uma necessidade muito grande e era necessário que se desse essa atenção especial ao cuidado daqueles mais indefesos, daqueles mais esquecidos. Por isso, os apóstolos escolhem 7 homens de boa reputação, que são aqueles que vão administrar a vida econômica da comunidade. Então nós percebemos que já na igreja nascente há esta preocupação, ao mesmo tempo com a manutenção dos ministros responsáveis pela comunidade, a própria organização, recursos para que a comunidade possa crescer e se organizar, e uma atenção toda especial para os necessitados, os órfãos, as viúvas, as pessoas abandonadas. Conforme a igreja foi crescendo, e ela cresceu primeiramente nas casas onde se reuniam as comunidades, ela também foi destinando alguns lugares de encontro da comunidade, a casa da igreja. No início do cristianismo não havia propriamente igrejas como nós encontramos hoje, isso foi pouco a pouco. A participação, insisto, era realizada nas casas. E nas casas se encontravam as melhores maneiras de levar à manutenção o cuidado da comunidade como tal. Lá pelo século III, nós já encontramos vários edifícios destinados ao culto da comunidade e também espécie de armazéns de víveres, de alimentos destinados aos pobres. Essa é uma atividade principalmente destinada aos diáconos. Os diáconos eram responsáveis pelo serviço da caridade, pelo serviço da administração da comunidade. Quando a igreja ganhou liberdade de culto, no ano 313, sob o imperador Constantino, ela também ganhou muitos bens por parte do Império Romano, inclusive uma série de benefícios. E aí nós começamos a ver um grande período que nós vamos chamar de cristandade, que se estende do século IV até o século XVI, que é o que nós chamamos o regime de cristandade, em que a Igreja, estando unida ao Estado, também tinha uma série de garantias para a sua manutenção. E aí é o que aconteceu durante todo o período da colônia no Brasil. Então nós temos o famoso regime de padroado, pelo qual o Estado era responsável por manter os ministros da Igreja, a construção dos templos, o envio de missionários, as suas viagens e depois todo o serviço do culto. Então o Papa tinha destinado aos reis de Portugal e Espanha que eles se responsabilizassem pela evangelização das terras descobertas e por descobrir. Então no período do Brasil colonial, cabia ao Estado a manutenção da Igreja. Só que isso atrelava a Igreja muito aos interesses do Estado e nem sempre as reais necessidades da evangelização eram contempladas. Então, pelo sistema de dízimos, como é que funcionavam as coisas? Tudo aquilo que era arrecadado dos grandes proprietários ou mesmo dos fiéis era destinado para Portugal e Portugal, a partir dessa grande coleta que se fazia dos 10% de toda a produção, depois distribuía para
a construção das igrejas, manutenção das igrejas, formação de dioceses, paróquias, capelas e assim durante a colônia. Isso nós vivemos uma situação de 3 séculos e meio. Quando o Brasil se tornou independente e virou império, também o Império do Brasil tinha um caixa destinado à manutenção das comunidades de fé. Uma vez mais, por um lado, isso garantia uma série de possibilidades materiais, mas por outro lado limitava muito a ação da igreja, que se via condicionada a realizar as suas atividades a partir daquilo que o Estado destinava. É por isso que cada vez mais a igreja também procurava uma maneira de ter recursos para a sua manutenção. Nós vamos ver uma grande liberdade que a igreja vai ter com a proclamação da República em 1889. Os bispos se reúnem, como agora não tem a proteção do Estado, é necessário que ela se organize também para a sua manutenção. E uma das coisas estipuladas foi o chamado tributo sagrado. Ou seja, as paróquias deveriam enviar para a administração central da arquidiocese uma taxa que normalmente variava entre 10% e 15% das rendas para que a diocese pudesse assim administrar, a sua vida, também as côngruas, os salários dos padres, digamos assim. Mas e nas comunidades, como é que funcionava isso? Então, muitas paróquias e comunidades do interior podiam ter a sua manutenção principalmente através de doações, às vezes doações de terra, doações de gados, doações para as quermesses. Quem de nós, vindo do interior, não conheceu essas muitas práticas de quermesses, de barraquinhas, de outras campanhas que organizaram a manutenção, a construção da própria comunidade. Então isso, durante bom período, que vai da década de 1910 até 1960, isso foi muito comum em muitas comunidades. Quando Dom Cabral chegou a Belo Horizonte em 1922, ele se ocupou da organização da arquidiocese e uma das primeiras coisas que ele instituiu foi o tributo sagrado, que era essa contribuição mensal que as comunidades deveriam destinar à diocese, depois à arquidiocese, para que ela pudesse se organizar. Mas essa maneira do povo participar através das doações, através das suas coletas, é algo que marcou a vida da Arquidiocese de Belo Horizonte da década de 20 até entrada à década de 60, quando nós temos a realização do Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano II que dá uma orientação especial para as comunidades, no sentido de que todos são responsáveis pela sua manutenção. É aí que se retoma algo que estava presente no início da igreja, que estava presente mesmo na época colonial e que é bíblico, que é o dízimo, ou seja, a manutenção da vida da comunidade, a estrutura do templo, a sua estrutura organizacional, a manutenção dos ministros e principalmente o cuidado dos pobres, a dimensão da caridade, é responsabilidade de todos os cristãos. Então essa ideia que o dízimo deve ser orientado a partir daí foi fortalecido com uma grande vitalidade no Concílio Vaticano II. A partir daí começa a nascer a ideia de uma pastoral do dízimo, que vai levar um longo período dos anos 70 e 80 até que isso vire uma espécie de orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a Arquidiocese de Belo Horizonte, sempre atenta a essas orientações, também vai pouco a pouco instituir a pastoral do dízimo, que vai ser reforçada principalmente a partir da realização das Assembleias do Povo de Deus.